Olá, Ah, bom dia. olá, Henrique, tudo Tudo bom? bem? Bom dia. Bom dia, deixa eu me ajeitar aqui, porque esse enquadramento sempre faz das suas. Pronto, eu acho que. Tem que subir um pouquinho Vamos aí. lá. Tem que subir um pouquinho, né? Ou tem que afastar um pouquinho? Deixa eu só ajeitar aqui. Esse comecinho sempre é chatinho e eu esqueço disso. E quando você entra, ele me muda de lugar. É. Como diriam aqui em Portugal, ele muda-me de sítio. Ah, muda de sítio. Muda de sítio. Marcelo Bom, Moraes. Opa, bom dia, bom Marcelo. dia, Que Marcela. coisa boa, que prazer. Gente, um amigo, que amigão de longa data. Pois é, Henrique, estamos cá nós hoje para a nossa, a nossa intervenção maravilhosa. E antes de. Eu vou falar agora e vou falar no começo, só para as pessoas se lembrarem disso, né? Nós estamos com um canal do YouTube novo, né, Henrique? Sim, estamos com um canal novo, veio em boa hora, um canal onde nós dois estamos nos unindo nesse formato, né? Para que os vídeos tenham talvez um lugar com uma praticidade, né, para ser acessado. E esse canal chama-se O Universo da Psique. Universo da Psique. Gente, passa lá no YouTube, no Universo da Psique. Eu vou deixar aqui embaixo o link, porque agora a gente quer divulgar para toda a gente. Vocês podem colocar todas as questões que vocês têm em relação a esse universo da psique. Se a gente não souber, a gente vai estudar para responder, né? Henrique, eu acho que você lembra do Marcelo, porque ele Lembro, está lembro, dizendo lembro. que. Lembra? Pois é, do Lelo, né? Gente, é tão bom termos tantos amigos em comum, né? É muito bacana, né, Marcelo? Eu acho. O tempo passou, né? Pois, Muitas coisas já aconteceram e nós estamos aqui, né? e como? E como? Muita coisa aconteceu. Camila, muito bom ter você aqui. Bem, vamos direto ao nosso assunto, porque a nossa live, a ideia é ela ser curta, né? Para nós ficarmos com gosto de quer mais. E hoje nós temos um tema muito interessante que o Henrique trouxe aqui. Henrique, você quer colocar esse tema para Vamos lá. nós? Hoje eu quero falar com vocês sobre o totem e tabu. Bom dia. O totem e tabu é algo importante na nossa história humana, porque ele nos remete a uma origem bem antes da ideia de deuses. Desde que nos tornamos seres sociáveis e interagindo em grupo, começa a surgir uma ideia de totem, uma ideia de tabu. Então vamos lá. O totem, ele é algo, para quem não sabe, né, para quem já está mais familiarizado com essas questões, o totem seria algo que vem antes de nós, algo que não pode ser mudado, violado, algo que não pode ser. Nós vamos pensar numa ideia de um pai da tribo que ele é inviolável. O que ele diz é lei. Porque se nós não respondermos a essa lei, nós podemos morrer. Uau. Então, essa é a ideia de totem. E por que eu pensei nisso, né, e falar sobre isso hoje? Primeiro porque os nossos encontros, como a gente tem proposto, né, se enriquecer de conhecimento, de perguntas, enfim, né, etc. E eu comecei retomei um livro esses dias, está até aqui do meu lado, chama O Mundo de Sofia. Uau, interessante. Esse aqui é bem antiguinho aqui comigo, e ele vai falar sobre uma moça chamada, uma garota que vai fazer 15 anos, chamada Sofia, e é um livro muito interessante, assim, com uma linguagem bem simples e ao mesmo tempo rica. Essa moça, essa menina, ela começa a receber um bilhete na caixa de correio dela. E o primeiro bilhete, sem remetente, diz, endereçado a ela, né, a Sofia, e faz uma pergunta.
quem é você. E isso, ela diz, né, tem uma frase no livro que ela diz, mas que tipo de pergunta é essa? Por que que eu... E essa pergunta passa a incomodá-la, passa a causar um incômodo na vida dela. Porque existia um tempo que ela não precisava saber quem ela era. Tinha alguém para cuidar. E é por isso que eu quis trazer esse tema, porque, de alguma forma, a ideia de totem é uma ideia de cuidado. Que algum espírito, algum ser, alguma força pode me proteger e vai proteger. É só eu não passar esses limites. Então eu estou protegido. Deixa eu falar aqui uma coisa. A totem e tabu foi uma expressão usada por Freud, foi isso? Tem um livro Freud, Totem e Tabu, e ele Uhum. fez. E ele foi buscar essa referência nisso, porque essas ideias ancestrais, por exemplo, tabu, a palavra totem vem do índio, do norte-americano, que tem aqueles, vocês já devem ter visto em alguma imagem, enfim, né, aqueles símbolos, tem as carrancas Aquelas nossas também, tem carrancas. todas essas. E serve para, às vezes, é uma proteção. Para quem está olhando de fora, assusta, né, afasta. Mas para quem está dentro, é Uhum. familiar. Você está em contato com isso. E a palavra tabu vem da Polinésia, que significa, tem essa ideia também de proteção, de algo no sentido de... É porque tem duas traduções. Uma delas, eu vou só ler aqui a tradução, porque outro dia eu falei uma frase e eu falei errado. Daí eu falei, deixa eu anotar. Falei errado a frase, não, falei errado o autor. Mas a palavra, ela vem da... Ela apresenta uma ideia do sagrado e, por outro lado, algo perigoso e impuro. A palavra tabu, tá? É, e em Sim. Polinésia ela tem o contrário da parte do santo sagrado. O contrário é Noa, que é algo acessível. Então tem algo acessível e tem algo que não é acessível. Na, Ah, então peraí. Deixa eu dar aqui a grosso modo, só para a gente entender. Porque às vezes a gente, quando fala de palavras assim esquisitas, né? E a gente já pensa, pronto, é tabu, é aquilo que não pode. Eu estou falando bem no sim, popular, né? Bem aquilo que a gente coloca. Ah, então você está me colocando o totem como algo que não se toca, mas alguém que cuida. sim. Talvez uma autoridade, alguém que protege de uma certa Sim. forma. E o tabu é aquilo que eu posso acessar. É, O totem eu não posso acessar, mas o tabu eu posso acessar. É é, é, isso? o tabu ele se divide em duas partes. Uma é algo que pode ser, é o tabu, tá? Pode ser acessado. E em polinésio tem uma outra palavrinha que é Noa, que o Noa é acessível. Então, é isso que você falou, só que só distinguir que no próprio tabu, alguém pode acessar uma ideia e outra pessoa não. Por exemplo, o sacerdote que pode chegar perto do sagrado, né? Porque o sacerdote tem ele tem uma característica, ele descende de uma origem onde ele emana uma energia que ele pode se aproximar, ele pode cuidar disso, e ele é responsável por trazer essas informações. Então, existe esse meio do campo, né? Essa pessoa que faz a intermediação entre as pessoas comuns e aquele que tem acesso à informação privilegiada. Então, só para cobrir no totem, Eu só fala, queria. fala. No Termina. totem, então, a questão do totem é algo que é inviolável. Porque se você violar aquilo, essa regra, você pode morrer, pode sofrer sérias consequências e pode trazer consequências para o grupo. Uau! Se você violar essa lei do totem, É, né, que é trazido que é pelo trazido totem. pelo totem. Então tem punições, Muito né? Isso. interessante. E depois se você me traz essa questão da menina, da Sofia, com essa pergunta que quem sou eu? É. Não é isso? Quem é você? Antes de continuar, entrou aqui a Suzilene, entrou a Gláucia. Bom dia. Ah, que coisa boa, bom dia para vocês.
Estamos aqui numa questão de totem e tabu, gente, que está sendo muito interessante, principalmente porque eu gosto de trazer essas questões com o Henrique, nós nos enriquecemos com ele, porque ele vem nos trazer isso para o nosso cotidiano, né? Que história é essa de quem sou eu? É muito difícil até se você perguntar a alguém quem é você. Primeira coisa que eu vou dizer, eu sou eu, né? É uma questão interessante, porque falar sobre nós também pode ser um totem, pode ser um tabu, né? Tá tudo muito junto, essas duas ideias. Ó, só para dizer para vocês, quem vai assistir agora a live, quem vai assistir depois, essa questão de totem e tabu tem páginas e páginas de explicações bem minuciosas. Tá? Então é bem resumido o que a gente está fazendo aqui, mas com muita profundidade na prática do dia a dia. Marcelo, nós vamos deixar depois o link da página do YouTube. É o Universo da Psique. Depois a gente vai deixar. Olá, Nalva. Nós continuamos aqui. Vamos lá. Então, quando a Sofia, então, no livro O Mundo de Sofia, recebe esse bilhete, essa cartinha, né? Quem é você? É uma pergunta improvável, que ela nunca tinha parado para pensar nisso. Isso provoca nela várias questões e faz com que outros interesses que ela estava tendo no momento sejam dispersados. Por exemplo, tinha uma amiga que queria conversar com ela, jogar cartas, e ela falou, não estou mais interessada nisso, eu estou interessada em saber quem eu sou. Por quê? Porque quando surgiu a pergunta quem ela é, mudou todo o olhar dela sobre ela mesma. Como assim quem eu sou? Eu tinha que saber isso? Eu tinha que perguntar quem eu sou? Minha mãe já não disse quem eu sou, meus pais já não disseram, os meus familiares dizem quem eu sou tal pessoa, e eu me expresso de tal e determinada forma. Ou seja, eu sou isso. Quando alguém pergunta quem você é, coloque em dúvida essa questão de quem você é. E é muito interessante que, continuando nessa questão de quem é, ela lê esse bilhete, ela tem um jardim. E nesse jardim, num tipo de esconderijo que ela tem ali no jardim, ela olha para o jardim e diz, nossa, que lugar bonito estar nesse jardim. E ela tem uma companhia de um gato, tá, no livro. E é muito interessante essa ideia dela ter uma companhia de um gato, enfim, entra outra live sobre isso. Mas olhando para esse jardim que ela tem, ela começa a reparar em coisas que ela não tinha reparado antes, por causa da pergunta de quem ela é. Então vamos lá, ó. Fala. Não, continua. Então, eu tô gostando de ouvir isso, porque assim, não é uma pergunta de fácil resposta, Henrique. Se você me pergunta quem sou eu hoje, ou para alguma pessoa, a gente vai pensar na formação acadêmica, a gente vai pensar no contexto que a gente está dentro da família. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou isso. Mas, na verdade, essa pergunta, quem eu sou, não é fácil de responder. Então, e essa é uma das perguntas mais importantes que nós fizemos quanto sociedade. Todas as sociedades, os gatos, né, Glaucia? Ô, Glaucio, eu tô falando do livro, depois vocês podem voltar, mas eu falei um trecho do livro O Mundo de Sofia. E ela tem um gato. E esse gato aparece como companhia dela muitas vezes. Agora, voltando na questão da pergunta de quem nós somos, essa é uma questão primordial, porque quando nós nos tornamos sociáveis, vamos tentar lembrar no sentido de, historicamente falando. Ó, pensa em um tipo de hominídeo que não tinha consciência de onde estava. E de repente, do Australopithecus, ele se torna neanderthalis, então fica erectus, deve ser mais ou menos essa ordem. E ele olha em volta na savana e percebe que ele não precisa mais andar abaixado, ele fica em pé. Então, quando você levanta a cabeça, o primeiro ponto é que você percebe que o seu mundo é maior, sua realidade é maior. E então, não é verdade? E quantas vezes a gente levanta a cabeça para olhar o que está em volta? Ou seja, o que está em volta me significou. O que está em volta disse quem eu era.
Muito bom. O que está em volta diz quem eu sou. Eu gostei dessa história, eu até levantei a cabeça quando você falou, É, né? Porque parece que quando eu levanto a cabeça, eu tomo um posicionamento. Porque quando me perguntam quem eu sou, eu preciso de saber aqui dentro, né? E não aqui fora. Continua. E o gato? A gente quer saber do o gato. gato é interessante, né? Todo mundo gosta de saber dessas coisas que se relacionam a algo ancestral e para trazer um significado. Ou seja, vamos voltar nisso. Ó. Se vocês já observaram uma matilha de cães, o líder do cão ele levanta a cabeça, ele anda assim, ele anda numa posição elevada, ele tem Altiva? altiva, e ele não pergunta, ele faz e os outros seguem ele. Então tem toda uma postura de comportamento aí relacionado ao grupo, ao bando. Essa é uma coisa, essa é uma situação, tá? Quando nós nos perguntamos, quando você levanta a cabeça, quando você começa a observar, eu me lembro que eu cresci no... Meu pai, ele é um alinhador de carros. Ele é o... se eu não me engano, ele é um dos primeiros alinhadores de carro aqui do bairro aqui do Jabaquara, da Conceição. Ele é muito antigo, ele aprendeu muito cedo. E quando eu bem pequeno, eu já trabalhava, ele já me ensinava um pouco da profissão dele. Quando, uma vez mexendo num carro, ele tinha uma forma era um Fusca, eu lembro disso, e ele mexia nesse Fusca com uma habilidade em pé. Só que eu observando ele, eu descobri que eu conseguia fazer o que ele fazia sentado. Isso era um absurdo para ele. Por quê? Porque eu não poderia fazer sentado. Então, por quê? Porque não. Ainda mais para você. Por quê? Por que e não? ele falava, não, porque você não pode fazer sentado, você tem que fazer em pé. Foi assim que eu aprendi. Ó, então isso é muito interessante, porque é passado de geração para outra geração uma forma de existir. Você não pode pensar sobre o que você está fazendo. Então é isso que eu quero chegar. Ó. Ou seja, muitas vezes nós não podemos pensar no que estamos fazendo. Só que esse comportamento ele é necessário, ele é útil para a sobrevivência, mas ele também te aprisiona. E foi então que eu descobri que existiam outras formas de existir, outras formas de fazer o mesmo processo com eficiência, com habilidade, mas não precisava ser do mesmo jeito. Então foi uma das primeiras lições que eu tive na vida, quando eu percebi que sim, era possível, mas que também era verdade que, por exemplo, meu pai e outras pessoas, eles precisavam daquele sistema de crenças. Engraçado, vamos voltar ao totem, né? Porque tudo que você está falando é a questão do totem, né? Cada um de nós na nossa vida tem esse tipo de questão. E a gente nem se permite pensar de outra forma, porque nós trazemos isso conosco. Na minha família sempre se fez assim. Uau, qual é o teu problema? Né? E aí, quando você quer fazer diferente, e às vezes também essa tal da autoridade, você está trazendo o teu pai, mas muitas vezes não temos esse pai físico, mas o nosso inconsciente começa a nos questionar, né? Que é o que está intrínseco dentro de nós. Eu não posso fazer diferente porque sempre se fez assim. Isso nos coloca numa posição, né? Talvez até as nossas... Eu não quero chamar de crenças, tá? Não vamos chamar de crenças, não estou falando aqui no comportamental, mas o que você traz tem muito a ver com aquilo que você viveu, que você aprendeu. Ou que não aprendeu também, Henrique? Você traz isso dentro de você, mesmo que não tenha aprendido? Eu penso que tudo que nós sabemos foi algo adquirido. Adquirido, né? Vocês lembram daquelas imagens rupestres que tem desenhos interessantíssimos de várias civilizações e sociedades? E não é possível criar algo do nada. Não existe, né? É uma conta simples, né? Do nada, nada veio. E se do nada, nada veio, é a próxima pergunta que a Sofia vai receber. Nesse primeiro capítulo do livro, ela fala dessas duas perguntas, que é:
A segunda que chega no outro dia, ela fica curiosíssima, porque vai chegar, ela quer que chegue outra carta, porque a primeira já movimentou tanto ela, então tem que ter uma próxima. Tem que ter um próximo momento de conversa, de perguntas. Então no próximo estágio, na próxima pergunta que chega assim: de onde veio o mundo? De onde veio o mundo? Isso é importante porque, trazendo para algo prático para nós, está dentro disso que eu acabei de falar. Quem foi que quem estabeleceu as regras? E se estabeleceram, ela era importante. Ó, a gente não pode... É importante que olhemos para o que nos trouxe até aqui com respeito. Então, o que acontece muito é que quando se descobre algo diferente do que conhecia, pode surgir uma rebeldia. E a ideia para um pensamento mais compreensivo é entender que, por mais que tenham sido regras, às vezes, não muito práticas e até autoritárias, foram essas regras que te trouxeram até aqui, que possibilitaram, talvez, ou não, um pensamento diferente. Então, ser grato por isso também, porque aí você pode modificar, para que nós possamos nos tornar sujeitos que não se tornem rancorosos ou reclamões sobre o que aconteceu. Mas entender que sim, ou culpados, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou assim porque na minha família agiram assim, 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 dessa forma. Sim. Eu ajo assim porque os outros fizeram assim. E muitas vezes, é muito interessante você trazer isso, porque você olha para trás, para todo esse teu passado que te fez chegar onde você está, que te fez trazer os saberes que você trouxe, mas você olha para isso com gratidão, porque aí você pode mudar. Eu acho muito interessante quando você traz isso, Henrique, e você traz de uma maneira que a gente não tem que rejeitar, mesmo que nós discordemos. Porque assim, você aceita isso como uma questão existencial sua. Independente de quem venha antes, que o totem, né? Porque é o teu totem. Todo mundo tem um totem e vai trabalhar o tabu. É isso que eu posso falar dessa forma? Perfeito. Ó, muito bem exemplificado. Ó, pode repetir nessa frase. Boa, né? Que todo mundo tem um totem e vai trabalhar o tabu. Pronto. Porque assim, eu não posso explodir o totem, porque se eu explodir o totem, eu estou explodindo a mim mesma. E eu tenho uma necessidade até de conviver com isso, para eu poder caminhar para frente, né? Porque para trás a gente não muda nada. Para trás não mudamos. Não é interessante essa perspectiva, né? Então, nesse momento, e até depois eu trazer agora a questão, né? Nós temos perdido tantas vidas, né, nesse momento de pandemia, então nos solidarizamos com todos que estão, né, nesse momento terrível. E a gente precisa olhar para nós, como a gente tem falado. Nós precisamos olhar, porque é o momento de olhar, é o momento de ressignificar, é o momento de olhar para situações que estão engessadas já. Já estamos... Elon Musk está nos levando para Marte. Ou seja, a gente está indo para outro planeta. Nós temos outros planetas dentro do próprio planeta. Países com diferentes culturas, diferentes formas de existir. E isso, em nossa volta, trazendo para mais próximo, o vizinho, né, no bairro, quantas pessoas vivem de forma diferente, a gente não aceita. E não é aceitar o outro, mas aceitar quem você é. Então a ideia de hoje é, se você conseguir entender de uma certa forma, o que te trouxe até aqui, fica mais fácil deixar o outro. E você assumir as suas capacidades, sensações, né? E entender isso é trazer um bem-estar para si mesmo. É interagir com essa ideia de que está tudo bem de onde você veio. Mesmo que tenha sido algo terrível, você está vivo agora. Você não precisa repetir esse terrível, né? Porque nós sabemos que na questão de abusos, geralmente alguém que abusa foi abusado. De qualquer tipo de abuso, seja abuso em palavras, abusos
sexuais, né? De todo tipo de situação de abuso, de autoritarismo. Alguém que sofreu disso. Mas você não precisa repetir aquilo que serviu para o outro. Podemos repetir na novidade, né? Foi algo que a gente falou, repetir algo novo. É muito interessante isso, né? Olha, eu amei isso e eu acho que a gente ainda precisava falar um pouquinho mais do próprio totem, Sim. né? Porque o totem, às vezes, é o que nos apavora e ou às vezes é o que nos silencia. Porque a gente entende que veio dessa forma. Você está colocando tudo no totem que nos chegou até aqui, inclusive essa questão de abuso que você disse, né? Porque a nossa tendência é sempre repetir. Perfeito. E a gente não questiona, a gente pode dizer, ok, isso foi muito ruim, mas a partir de agora eu posso fazer diferente. Ou então, isso foi muito bom, mas eu não quero continuar agindo dessa forma. Mas para isso, tem que haver essa pergunta que é feita de forma individual. Eu pergunto para mim mesmo, quem sou eu? E de onde eu vim. E de onde eu vim. Ou seja, de onde você veio vai te trazer essa referência do totem, para que você entenda quem você é, para que assim, ou possivelmente ou não, ou seja, você pode ou não a partir daí, decidir outra situação da sua vida. Então, o totem também, como você falou, ele também às vezes ele vem como alguém que pune. Então, nós estamos vivendo, por isso que eu falei da pandemia, nós estamos vivendo esse momento e muitas pessoas, eu já ouvi, estão dizendo que isso é por causa do mal do mundo, das pessoas ruins. Ou seja, essas pessoas, e muitas pessoas que estão sofrendo é porque não estão alinhadas com algo bom. Então, assim, isso é muito cruel, porque não é? Porque se a gente pensar como muito cruel, porque como a gente sabe da natureza, a chuva cai para todos. Chove em todos, chove no planeta. Então chove para pessoas que têm ações que causam um bem-estar, chove para pessoas que causam mal-estar social. Então não é uma questão de mal ou bem, é uma questão das coisas. Nós somos seres biológicos, nós temos não é, vírus em nós temos bactérias. Nós somos isso, nosso corpo para de funcionar, algumas horas depois nós estamos cheios de bichinhos. É tão impressionante isso que você está dizendo, que assim, às vezes nós tornamos um posicionamento muito de querer explicar o porquê que está acontecendo as coisas, e a gente não sabe explicar. Eu costumo brincar que se nós fôssemos Deus, né, a nossa posição de Deus, que tem um versículo que diz o sol nasce para os bons e para os maus. A gente dizia, não, você merece o sol, você não merece o sol. Você vai ficar no escuro porque você se portou mal. Então, assim, é uma questão da nossa maneira de ver que realmente é cruel. Como você disse, é cruel. Não dá para a gente tentar analisar a pandemia porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo e matar as pessoas com as nossas palavras, né? Que quando a gente vai pensar porque chegamos até aqui, talvez nós temos que nos resolver no que chegamos até aqui para dar essa continuidade, né? Esse assunto é muito Eu acho que esse é o tema de hoje, para nós todos, que é como viver com nossos totens e tabus, sem que eles nos aprisionem. E a resposta talvez esteja aí, fazer a pergunta. Para você conhecer de onde você veio e como você tem se comportado com essa informação. E sim, se você quiser, você pode ser outra pessoa. É permitido. E depois eu falo da questão do gato, porque o gato tem questões... eu não, né? Quem fala tem os egípcios, enfim. Tem uma questão interessante dos gatos aí, né? O gato como um símbolo de consciência ali existindo. E uma outra curiosidade sobre o nome Universo da Psique, que está lá no nosso novo YouTube, que está sendo melhorado, né? Está sendo, enfim, mudado. Psique, para os gregos, é alma. Então, é o universo da alma, ou seja, mas não é uma alma, ou seja, uma alma que a gente coloca conteúdo. Como nós sabemos, nós existimos e o conteúdo aparece, o conteúdo vem.
Yeah. Gente, que bom. Foi muito bom estar aqui com vocês essa manhã. E eu gosto muito mesmo, Henrique, porque assim você consegue trazer temas que são complicados. Em algum lugar eu leria totem e tabu e já nem pegaria para saber o que é o totem, porque eu imaginaria aquela carranca, né? Afinal de contas, eu nasci na área. Mas assim, vamos lidar com os nossos totens e com os nossos tabus. Olha, que coisa boa, gente. Só para vocês saberem aqui, para estar aqui, ó, o livro, a parte que fala um pouco da introdução, ó, esse livro aqui, ó, Totem e Tabus, para saber que eu estou nessa referência de informações, 1912. Uhum. Isso aqui mais ou menos é a introdução, ó, do conteúdo. Ó. Então, assim, tem bastante coisa. Quem gosta de pesquisar, fica à vontade, é uma leitura riquíssima. Freud escreve muito bem. Houve uma época que esses livros estavam na banca de jornal aí em São Paulo. Inclusive, eu me lembro que eu comprei alguns sobre os sonhos numa banca de jornal. Achei muito interessante, porque isso acaba dando acesso a qualquer pessoa para ler, né? E depois a gente tem que procurar um profissional para descodificar, porque eu acho que aí tem códigos demais, né? É verdade. Gente, amanhã nós não vamos estar aqui, depois eu conto por quê. Amanhã eu vou trabalhar em prol da minha África e não vamos conseguir fazer essa live nesse horário. Mas na quinta-feira nós estamos aqui e eu acho que a gente precisava continuar com o Totem e Tabu. Você trouxe uma questão completamente nova, Henrique. Sim. Esse Totem e sabe o que eu gosto? Tabu é a primeira vez que... Primeiro eu quero dar um abraço para todo mundo que entrou. Deixa eu ver aqui. É Lu, é Marcelo, abraço novo, Suzilene, Gláucia, nossa Gláucia companheira, a Drica, Wellington, a Nalva. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Nossa, tem um monte de gente aqui, peraí. Aqui quando eu... Pois enfim. Peraí, para todo mundo. Olá, Cleusa, Join, que mais? Ana Paula, Carla Neves, Nalva, Edna, ok. Um abraço para todo mundo. E eu quero dizer para vocês que eu gosto desse formato porque eu pego um tema e eu entro aqui junto com a Léo e eu estou pensando agora com vocês, tá? Se eu mostrar aqui, eu tenho o título aqui no meu laptop, só o título. E eu vou desenvolvendo junto com vocês. Porque eu acho que esse contato enriquece a gente juntos. Então é muito bom. Então... é verdade. É muito bom. Gente, e vocês ouçam as lives, né, que eu estou colocando com numeração romana, né, porque a live realmente é isso, não tem, é a vida de hoje. E nós gostaríamos de poder ouvir mais vocês, até para trazer mais questões. Isso. Então, não tenham problemas de deixar perguntas porque é uma linguagem diferente quando você trata dessas questões da alma, né, da psique. E muitas vezes a gente desconhece. E é por isso que nós estamos aqui, indo ao baú do Henrique, enriquecendo com o Henrique. Deixa o like, ó. Obrigada, eu adoro esses corações. Manda coraçõezinhos, que eu adoro esses corações. E compartilha. Ai, só você mesmo. Ai, que bom. Vou voltar e assistir. Sim. Lá no nosso canal, Universo da Psique, eu vou deixar aí o link embaixo agora, no final, para vocês entrarem lá. O Henrique tem sempre uma mania de trazer livros e livros e livros. Eu gostaria que o Henrique também deixasse o link, que o pessoal quer saber. Não sei se alguns livros a gente consegue ter acesso, mas acho que hoje até, não sei se PDF ou não. Mas assim, para quem gosta de ler e ter mais conhecimento, né? E talvez até para aprender a viver o dia a dia, eu acho que pode. Até façam perguntas para o Henrique, porque ele é uma pequena enciclopédia aí. A gente tem bastante acesso a isso. Obrigada, gente. Tchau. Até quinta-feira estamos de volta. Aguardo vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.